Brasilinas e brasilinos, fala meus queridos conspiradores da realidade. Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo desse filme de máfia de baixo orçamento chamado Brasília. Hoje a gente vai assistir em tempo real ao Bessias fazendo o papel de defunto que esqueceu de deitar, enquanto o Xandão limpa o sangue da luva. O Bessias foi executado, brasilinos, foi sabotado e agora a família, também conhecida como PT, descobriu que o Tommy DeVito careca agiu por conta própria. Pega a pipoca, porque o acerto de contas vai ser longo. Passei por 5 meses um processo de desconstrução da minha imagem, toda sorte de mentiras para me desconstruir ocorreu. Nós sabemos quem promoveu tudo isso. Para quem perdeu o trailer, vamos recapitular. Jorge Messias, o Bessias, o pombo correio da Dilma, o fiel escudeiro do Stalinácio, indicado para a vaga de homem feito no Supremo Taiaiá Federal, foi sumariamente rejeitado pelo Senado na quarta-feira passada. Vou passar. Me ferrei! 42 votos contra, 34 a favor. Hã? 42 a 34, não foi um erro de cálculo, foi uma execução em praça pública. Foi tipo Tommy DeVito chutando o Billy Batts até ele parar de respirar dentro do porta-malas. O Bessias entrou achando que ia ganhar a toga de veludo e saiu carregando uma guia de seguro-desemprego. E olha que beleza, era uma indicação direta do capo de Tuticape, o próprio Lula. O Stalinácio deu a ordem, o PT assinou embaixo, a militância fez o L e o Senado rejeitou um indicado do presidente pela primeira vez desde 1894. Aprovou, não aprovou. Aprovado. É sim 34, não 42. O Jorge Messias foi rejeitado com 42 votos. Sim, brasilinos, 1894. A última vez que isso aconteceu, o Marechal Floriano Peixoto ainda estava decidindo se ia ser ditador ou só ranzinza. Foi uma derrota histórica, humilhante, Vá pro inferno! em letras garrafais. Aí o Bessias, depois de ser jogado na vala da humilhação, sentou na sua salinha, abriu uma garrafa de 51, limpou o sangue do rosto e começou a pensar. Quem foi que me entregou pros tiras? E o que ele descobriu? Que a punhalada não veio da oposição, não veio do fascismo, não veio nem do centrão de aluguel. A punhalada veio dos bons companheiros dele, veio do Xandão. É isso mesmo. Segundo a Rádio Corredor de Brasília, o Bessias está convencido de que foi vítima de um golpe articulado pelo nosso Tommy DeVito careca e pelo Davi Alcolumbre. O Xandão simplesmente decidiu que o Bessias não servia. Ele queria alguém que ele pudesse controlar com mais carinho, tipo o Rodrigo Pacheco. O xerife do X olhou pro Bessias e pensou: Esse aí é muito lulista. Eu quero um que seja xandista. Aí ele deu um telefonema aqui, uma ameaça a colar e pá, bigorna na cabeça do Bessias. Ele sabotou a ida do afiliado do PT pro STF sem pedir autorização para a cúpula do partido. Ele agiu como Tommy matando o Billy Batts, sem permissão. Mas o Tommy DeVito de toga esqueceu de um detalhe. O Bessias tem brio. E sabem o que o Bessias fez quando o Xandão começou a tentar dar aquela desculpazinha de Não fui eu, juro pelo Mickey. O Bessias não atendeu o telefone. E o primeiro indicado ao STF rejeitado pelo Senado desde 1894, Jorge Messias recebeu nas horas seguintes a derrota, ligações e mensagens de solidariedade de diferentes ministros da Suprema Corte. Mas o advogado-geral da União tem mostrado mágoa, inclusive com alguns desses ministros. E aí, logo depois desse acontecimento, então, o que Jorge Messias recebeu foi mensagens de apoio e até aí nenhum problema. Só que uma dessas mensagens recebidas foi justamente de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele se solidarizando com o Jorge Messias pelo resultado negativo, fez também ligação para Jorge Messias para demonstrar toda essa solidariedade, mas nem as mensagens, nem a ligação telefônica, nenhum tipo de contato foi respondido pelo advogado-geral da União. Essas informações são do jornal O Globo. A gente destaca
que, em entrevista à Jovem Pan, o deputado federal Cezinha de Madureira também já havia dito que existe a suspeita de que não apenas Davi Alcolumbre, presidente do Senado, contribuiu com a derrota de Jorge Messias na votação no Senado, mas também alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, o próprio Alexandre de Moraes, algo que explica, então, essa resistência de Jorge Messias em receber qualquer tipo de contato do ministro do STF. Sim, brasilinas e brasileiros, o ministro do Supremo, o cabeça de manequim, o cara que manda prender até pensamento, o sujeito que tem um imã gigante para puxar qualquer processo do país para a mesa dele. Esse cara estava lá, discando desesperado, e o Messias jogando ele direto na caixa postal. Imagina a cena. O Xander Clayson, com aquela cara de quem acabou de lamber um limão mofado, olha para o celular. Nada. Tenta o WhatsApp. 2 tracinhos cinzas. O visualizado nem aparece. Excelência, ele não atende. Como assim não atende? Eu sou o imperador, eu sou o Xandão. Eu mando soltar e prender. Liga pro número da Janja, liga pro rádio da PF, liga pro sinal de fumaça. Chefe, ele bloqueou o senhor. Ele tá te tratando igual um tuiteiro da direita em 2022. O Voldemort de Havaianas descobriu que existe uma força maior que o inquérito do fim do mundo. O botão de silenciar contato. Que humilhação, hein, excelência? O cara que quer controlar a internet inteira não consegue controlar nem a agenda de contatos do AGU. Vamos ver o cronograma dessa guerra de quadrilhas. 1, quarta de manhã. Messias acorda se sentindo Al Pacino. Vai ser ministro. 2, quarta noite. Execução, 42-34. Xandão faz cara de paisagem nos bastidores. 3, quinta. Messias liga os pontos. Foi o careca. 4, sexta. Xandão entra em pânico. Tenta ligar 50 vezes. O Messias está no espelho treinando o olhar do Robert De Niro em Taxi Driver. You talking to me? 5, sábado, o PT descobre a traição. O clima no Alvorada é de velório de mafioso onde todo mundo sabe quem é o assassino. Mas agora vem o grande finale. O Stalinácio, vendo seu filho ser humilhado pelo Tommy DeVito, decidiu dar o troco. E o que o Lula vai fazer? Vai colocar o Messias no Ministério da Justiça. Ainda falando sobre o futuro possível de Jorge Messias, uma das considerações é que ele assuma o Ministério da Justiça, uma apuração do nosso Gustavo Uribe e também da Jussara Soares. Essa escolha seria ali como uma espécie de prêmio de consolação a Messias, depois dele ter sido rejeitado. O Ministério da Justiça hoje está sendo comandado pelo Wellington César, que assumiu o cargo quando o Ricardo Lewandowski surpreendeu pedindo para deixar o governo, o ministro Ricardo Lewandowski, que foi também ministro do Supremo Tribunal Federal. Repete comigo. Ministério da Justiça. Sabe o que tem lá dentro? A pelúcia federal, a PF. Aquela que Chanderleia usa como se fosse o seu exército particular. O Lula basicamente disse: Xandão, você matou meu Billy Bats Messias. Então, agora eu vou dar a chave do cofre da polícia pro Messias. Agora é ele quem vai mandar nos caras que levam o seu café e cumpre as suas ordens. Isso, brasileiros, não é política, é vendetta. É o PT colocando um alvo na testa do Xander Clayson. O xerife agora vai ter que pedir autorização pro cara que lhe sabotou toda vez que quiser abrir uma operação. É a guerra entre o poder togado e o poder da estrela. Mas, Luiz, isso não é perigoso pro país? Claro que é, seu tonto. Mas você acha que eles ligam? Enquanto o Tommy, Xander Clayson e o Messias estão se estapeando para ver quem manda na máfia, quem é que paga o pato? Noi. Olha para essa briga. Alguém falou de inflação? Alguém falou do preço do arroz? Alguém mencionou que o brasileiro está trabalhando 6 meses por ano só para pagar o luxo desses gangsters? Não. A única preocupação deles é quem vai sentar na cadeira acolchoada e quem vai levar o tiro na nuca. Metaforicamente. Xande Craig achou que podia ser o Tommy DeVito e mandar no tabuleiro sozinho. Mas ele esqueceu que, no filme do Scorsese, quem se acha maior que a família acaba sempre paranoico, fugindo, vendo helicóptero pra cima, vendo capanga atrás, olhando pra cima do ombro, desesperado, suado, correndo, paranoico, com medo até da própria sombra.
Nós sabemos quem promoveu tudo isso. A guerra começou, brasileiros. De um lado, o careca com o complexo de Deus. Do outro, o PT com sede de vingança e o controle da PF. E no meio tem você pagando o imposto que financia a munição deles. É rir pra não chorar. Ou, se você for o Xander Creide, é melhor começar a olhar pelo retrovisor, porque o Messias não vai esquecer que você tentou apagar ele do mapa. Nós sabemos quem promoveu tudo isso. O filme tá só começando. Divirta-se.